E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Ontem eu estava falando na igreja a respeito de Tiago, capítulo 5, e eu falava sobre a forma como Tiago nos ensina a pensar sobre o dinheiro. Nós temos o advento hoje em dia no mundo das igrejas neopentecostais que falam muito de dinheiro de uma forma errada. Eles incentivam as pessoas a darem dinheiro para a igreja, porque Deus daria dinheiro para as pessoas então que estão dando. É uma forma errada, muitas vezes é feito através de pressão e manipulação religiosa, e por causa desse fenômeno, então, as igrejas, elas têm parado, as boas igrejas têm parado de ensinar as pessoas a respeito de como agir, relacionado ao dinheiro. E a gente vê ali no capítulo 5, Tiago falando que os ricos não devem oprimir os mais pobres. Se Deus tem nos abençoado, o que ele nos diz ali no primeiro momento é que nós não devemos usar o nosso dinheiro para subjugar outras pessoas, né? E eu dei o exemplo que deputados federais, por exemplo, aqui no Brasil, eles ganham quase 50 mil reais, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio, tudo que você pensar, um total disso tudo aí vai mais para casa de 200 mil reais por mês, enquanto a gente tem um salário mínimo de R$ 1.518. Se um pai ou uma mãe de família trabalhar, é 3 mil e pouco por mês, só o aluguel já vai ser 1.000 e pouquinho, né? A alimentação, água e luz, e é Deus tendo misericórdia. Então essas pessoas, elas vão pagar caro, porque o próprio Deus diz que ele é o julgador, ele é o juiz desses que oprimem os pobres e os necessitados. E a gente entende ali também pela palavra de Deus que nós não devemos ser avarentos, guardar mais do que precisamos. Nós devemos ter um coração generoso, entender que é um privilégio dar. Quando você pode dar alguma coisa para alguém, ser como se fosse a mão de Deus empurrando uma pessoa para uma direção, às vezes ajudando alguém financeiramente. Quando você tem essa oportunidade, você sente a alegria, então, de como poder doar é bom, né? Porque o fato de você poder doar significa que você tem. Isso é maravilhoso, não tem preço isso. Então, nós somos incentivados a isso. E quando nós perdemos a avareza no nosso coração, o que entra no lugar é a generosidade. E a generosidade, ela faz coisas boas, porque um coração generoso ajuda a si mesmo, ajuda os familiares, ajuda a igreja, ajuda a obra missionária, ajuda os pobres. Então, nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para agir dessa forma. Mas existe uma coisa importante também, porque em seguida no texto fala sobre a paciência que nós devemos ter no meio do sofrimento, porque nós olhamos para essas coisas todas e parece que não faz muito sentido o fato de algumas pessoas ruins estarem em posição de destaque. Mas o fato é que Deus diz que ele é o vingador e essas pessoas não vão ficar sem o julgamento. E quanto a nós, cabe ter paciência, porque às vezes nós pensamos que não estamos conseguindo fazer tudo que nós queríamos quando nós planejamos do ano passado para esse ano na nossa lista. Mas a gente precisa entender que nós plantamos sementes, e quando você planta uma semente, ela não cresce imediatamente. Uma semente plantada, o texto diz que nós temos que aprender a ter a sabedoria de um agricultor que espera a chuva vir. Depois que a chuva vem, a semente ela começa a crescer para baixo, as raízes. Depois ela sai do solo, ela se desenvolve e só depois vira fruto. Então vai ter muitos momentos na minha vida e na sua que nós vamos olhar e vai parecer que nada está acontecendo, vai parecer que tudo que a gente fez não tem resultado, vai parecer que os outros têm resultado e nós não temos. Mas eu quero te incentivar a ter essa sabedoria, a sabedoria do agricultor, porque a gente planta, mas Deus dá o crescimento. E lembre da sabedoria de Jó, como está escrito também,
que soube esperar com paciência no Senhor no tempo do seu sofrimento, e a paciência e a perseverança levaram ele a ser abençoado por Deus duas vezes mais. Diz também que nós devemos nos lembrar dos profetas que esperaram no Senhor, e o Senhor cumpriu a palavra que tinha dado a cada um deles. Então, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acalme o seu coração, tudo tem um tempo certo. Deus, ele tem promessas, a maior de todas é a vida eterna, e ninguém pode nos tomar ela. Deus nos deu de graça, Jesus Cristo morreu por nós, e todas as demais promessas que nós temos, segundo essa mentalidade de que o dinheiro não é errado, ele só não pode se tornar um Deus no nosso coração. Então nós temos que ter um coração disposto e aberto para lutar e para crescer financeiramente, para que a gente possa fazer mais por nós mesmos e pelos outros. Essa é a mentalidade cristã que foi roubada no decorrer de muitos séculos pela Igreja Romana, né, que simplesmente levava as pessoas a acharem que quanto mais pobres elas eram, quanto mais dinheiro elas doavam para a igreja, mais elas estavam perto do céu. E essa não é a mentalidade bíblica, né? Então, sem mais delongas, eu quero te dizer que o Senhor Deus, ele ama o nosso esforço, ele abençoa o nosso esforço. O trabalhador é digno do seu salário, Deus honra esse que trabalha, né? E certamente o Senhor Deus vai fazer com que as sementes que você plantou cresçam. Tenha só um pouquinho mais de paciência, é o que as Escrituras nos ensinam. Que Deus abençoe, é um resumo da pregação. Boa noite.